Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu estou ótimo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus, né? Porque você fala errado na igreja, não estuda, aí eu tenho que vir aqui te corrigir. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is. O seguinte é esse. Eu ouvi alguns dias atrás na minha própria igreja, que Deus não criou todas as coisas, né? Que nós tínhamos uma visão distorcida sobre Deus ter criado todas as coisas. Que Deus criou a terra, mas não criou a árvore, meus irmãos. Você acredita nisso? Que foi a terra que criou a árvore. E que Deus criou a água, mas não criou os peixes. Foi a água que criou os peixes. Você acredita nisso? Tá bem Dilma Rousseff esse negócio, né? Então vamos para a Bíblia? Motoqueiro, como sempre, né? Para debaixo da janela, fica esperando eu gravar só pra... Tá bom, vai ter volta. Só que isso que foi dito é totalmente avesso ao que diz a Bíblia. Vejamos o que diz a Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso também entra em contradição com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que está dizendo assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso também se contradiz com a própria fala da pessoa, que ao se referir a Gênesis, falou que Deus não criou todas as coisas. Mas Gênesis também contradiz essa afirmação. Vejamos. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que isso era bom, e Deus separou a luz das trevas. Então Deus fez dia e fez noite, separou a luz das trevas. E viu Deus que isso era bom. E chamou a Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve tarde e manhã. Isso foi o primeiro dia, né? No segundo dia, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe a água das águas, né? E Deus fez o firmamento. Nossa, mas aqui é difícil de falar, que tem moto de todo jeito. E Deus, no versículo 7, Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e assim foi. Deus chamou o firmamento céu, e houve tarde e manhã, e o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E Deus chamou a terra seca terra, e o ajuntamento das águas ele chamou de mares. Então Deus criou a terra e Deus criou os mares, né? E Deus viu que isto era bom. E aí no versículo 11 se contradiz, porque quando ele fala que Deus criou a terra e não criou a árvore, aqui se contradiz nesse versículo 11. E disse Deus, então pela palavra de Deus foram criados: produz a terra a relva, a erva que dê semente, e a árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então logo essa afirmação que Deus criou a terra, mas não criou a árvore, ela é falsa, porque Deus, pela palavra de Deus, e disse Deus, a árvore foi criada, toda a relva foi criada por Deus. E nos versículos seguintes: e a terra produziu relva, e a erva que dava semente. Motoqueiro também, Deus não produziu, né? Esse aí Deus não criou mesmo. E a árvore frutífera cuja semente estava nela, segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde, e isso foi o terceiro dia. E disse Deus no
Quarto dia, haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite e que sejam por sinais e para separações para os dias e anos. Então Deus criou o sol, Deus criou a lua e as estrelas para separar o dia da noite e fez também as estrelas. E nos versículos seguintes, lá no versículo 20, também se contradiz a afirmação, porque disse Deus também, produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem e aves que possam voar acima da terra no vasto firmamento do céu. E no versículo 21 diz assim, e Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então essa afirmação também, que Deus criou a água, mas não criou o peixe, ela é falsa, porque disse Deus, produzam as águas abundantemente criaturas que se movem sobre as águas, nas águas, né? Sabe o que é que nós precisamos, meus irmãos? Pegar essa Bíblia aqui, estudar ela e não se desviar dela, não pegar palavras da internet para estudar, né? Porque lá pode ser que tenha uma palavra até que é boa, mas não é diferente do que está escrito aqui. E isso vai causar dúvidas na vida de alguém. Imagine uma pessoa que foi ao culto e ela ouve que Deus não criou todas as coisas. E ela sai do culto com mais dúvida do que quando ela entrou. Né? Então, o ministro do Evangelho estuda a palavra de Deus. Né? Você que quer ser ministro do Evangelho, estuda a palavra de Deus, para de pegar mensagens feitas da internet para gritar nos cultos. Né? Porque isso não é legal, isso não vai ajudar alguém na sua fé e vai colocar dúvida na cabeça dele. Então estuda essa palavra aqui e prega o Evangelho, que é a melhor coisa que você faz do que pegar mensagens feitas da internet. Que Deus te abençoe. Falo mesmo. Deus te abençoe por ter assistido esse vídeo até aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Esse foi um vídeo meio polêmico, né? Mas eu estava engasgado com isso. E não poderia deixar também você na dúvida, né? Então Deus criou sim todas as coisas e larga de ser cabeção, vai estudar essa Bíblia aqui que você vai entender tudo. E até o próximo vídeo. Tchau! Motoqueiro.